Pois bem, então, é a partir deste momento que a gente já está com as peças concluídas, nós vamos apenas fazer uma, uma revisão final, adequando as proposições do laudo da atuária com o texto e com as questões jurídicas, e vamos dar a segunda, a roupagem final para a gente poder ajuizar essa ação, tá certo? Em relação à ação dos não saudados e da ação do REB, é importante que a gente compreenda que o direito e a questão jurídica e judicial contempla uma situação muito dinamismo, certo? Muito dinamismo. Para surpresa nossa, acabou de sair uma decisão lá do TST, em Brasília, de uma ação da Petros, em que o TST está entendendo que, quando se tratar de ações vinculando o plano de previdência original, ou seja, o plano de previdência que nasceu vinculado ao contrato de trabalho, o foro competente seria a Justiça do Trabalho. Nós estamos aguardando aí as finalizações aí desses acórdãos, para a gente verificar que possivelmente isso levará a nossa ação civil pública relativamente ao pessoal não saudado, porque o não saudado não optou por saudamento, então ele é coberto pelo contrato original, tá certo? Então, se isso se consolidar, provavelmente a gente vai ter que entrar com ação civil pública para os não saudados na seara da Justiça do Trabalho. Ainda estamos analisando isso. Mas só para mostrar para vocês como a coisa é dinâmica, tá certo? Não existe no direito nada fixo, tá certo? Nenhuma verdade absoluta. Deixa eu só fazer aqui. Só um minutinho, deixa eu só concluir. E em relação ao REB, nós tivemos acesso a uma documentação fartíssima que tratava exatamente de uma auditoria da Previc na FUNCEF em 2008, ou seja, logo depois da concretização do saldamento. E existe um material muito importante e impactante para o pessoal do REB nesta auditoria, que aí nós não vamos mais partir para um achismo, nem tentar provar algo que nos interesse, porque já está dito pelo órgão fiscalizador governamental, no caso a Previc, tá certo? Então, fiz esse parêntese aqui só para vocês terem noção de que a questão realmente é bastante complexa e merece o tratamento adequado. Diga, Natália. Na realidade, nos laudos de fiscalização, a gente pode observar que, em relação ao REG-REPLAN não saldado, ele foi subjugado não só pelo destacamento das reservas em um fundo que já não tinha suficiência de ativos para sofrer esse destacamento, como também, desde do ano de 2004, já havia a definição de um plano de custeio determinativo de que as contribuições paritárias deveriam ser maiores do que as efetivamente praticadas. E, por meio dessa fiscalização, a gente pôde perceber, e na verdade foi uma conclusão da auditoria de fiscalização, que a Caixa descumpriu por 3 anos consecutivos ela descumpriu por 3 anos consecutivos o plano de custeio definido pelos atuários da FUNCEF. Com isso, na última reunião do CD, ficou determinado que o plano de custeio só seria implementado em 2007, pós-saldamento.
e que a elevação desse custo seria suportada exclusivamente pelo REG-REPLAN não saldado, o que é absolutamente ilegal. Então, ficou demonstrado pelo laudo de fiscalização a que a gente teve acesso agora essa semana, que não foi só a tábua e a rentabilidade que subjugaram o REG-REPLAN não saldado, foi também a questão... Protelação, né? Hã? A protelação da aplicação do plano de custeio para o momento pós-saldamento e a repercussão financeira disso ter sido suportada só pelo plano de origem, o que é absolutamente ilegal, porque quando dá segregação de reservas, isso tem que ser proporcionalizado. Então, o REG-REPLAN saldado sofreu duplamente. Quanto à questão do REB, nós tivemos acesso a um laudo de fiscalização que denunciava o descumprimento do dever de transparência pela Caixa no momento da segregação de reservas e, além de denunciar em relação às premissas atuariais, ele fala também que o destacamento deveria ter sido contabilizado no ano de 2002, porque o ano de 2002 é a data base para o destacamento das reservas, porque foi o momento da adesão. Com isso, a reserva de migração do REB aumenta vertiginosamente, porque todo e qualquer rendimento havido desde 2002 até a data da efetiva segregação de reservas, que foi em 2006, pertenceria ao filiado ao REB. Então, isso aumenta absurdamente a reserva de migração para o REB. Então, a gente teve acesso a essas informações em um momento absolutamente recente, nós estamos processando esses dados e essas informações, e aí a gente pede um pouco mais de paciência em relação ao pessoal do não saldado e do REB, porque essa nova documentação é muito positiva para os participantes desses dois planos. Eu acho que não tem mais nada, acho que nós esgotamos a parte da questão da tábua e da rentabilidade, ou não? Tem mais alguma coisa, Paulo Sérgio? Só se houver alguma pergunta aí por parte do pessoal. Eu tenho uma pergunta, doutor Paulo. O senhor falou, Consuelo está falando. Foi não? O senhor mencionou que para os não saudados, talvez o foro seja a Justiça do Trabalho. Sim. Porque ela foi originalmente surgida no contrato. Sim. Mas os saudados também, porque foi durante a vigência do contrato e que foi uma opção até imposta pela empresa durante o trabalho. Mas isso é uma discussão para depois, eu só estou inserindo essa variável. Responder essa questão para você, Consuelo. Essa questão do não saudado é porque nós tivemos acesso ao regulamento de pessoal da Caixa do ano de 1977 e do ano de 1979. O que acontece? Nessa época, as pessoas que entravam na Caixa eram compulsoriamente filiadas no plano REG. Essa compulsoriedade traz a questão previdenciária para dentro do contrato de trabalho, porque não foi uma opção nem uma adesão facultativa. Dizia lá que para que você entrasse em exercício no cargo, você precisaria estar afiliado ao REG na época. O que aconteceu? Quando o participante aderiu ao saldamento, houve uma novação de direitos. Então, aquele ato foi voluntário. E, por ter sido voluntário, ele deixou de estar submetido ao contrato de trabalho. Já em relação aos participantes do não saudado, jamais houve essa novação de direitos e nunca houve uma manifestação de vontade em relação às premissas previdenciárias. E, por essa razão, eles estariam submetidos ainda à égide do direito do trabalho. Obrigada, Natália. Eu continuo um pouco a pulga atrás da orelha, mas vamos tocar para frente, que isso é uma discussão à parte. Vamos. Natália, Ana Beth, eu sou não saudado. Significa que a nossa ação não entrou ainda, estamos aguardando essa definição.
significa que o não saudado vai demorar mais um pouco, tendo em vista essa nova documentação que a gente teve acesso, que é uma documentação que aumenta o valor do aporte devido pela Caixa, tendo em vista os descumprimentos dos planos de custeio, o que ensejou a não formação em tempo próprio das reservas matemáticas decorrentes do plano de custeio, que deveria ter sido implementado em 2004, certo? Doutor Paulo Sérgio, eu gostaria de fazer uma pergunta. Emanuel, aqui de Teresina, Piauí. Nós estamos vendo estamos observando que foram criados vários grupos, né? Eu gostaria de entender em qual grupo nós aqui do Piauí, que foi uma meia dúzia de colegas, né, que ingressou, qual é especificamente a posição desse nosso grupo em relação à ação judicial. Na realidade, existem 3 grupos por questões de status de cada um dos participantes. Ou seja, haverá uma ação civil pública para os saudados, uma ação civil pública para os não saudados e uma ação civil pública para os rebistas. Só os rebistas que optaram pelo REB na época do saudamento. Então, a ação civil pública é um guarda-chuva, e no caso são 3 guarda-chuvas para cobrirem cada tipo de status em face do plano de cada uma das pessoas, né? A gente só vai criar grupos de cerca de 10 pessoas por processo na hora que a gente ganhar a sentença do direito, né? Declaratória de direito, para o cumprimento de sentença. Aí, no cumprimento de sentença, a gente vai fragmentar os grupos em grupos de até 10 por conta... Isso se a legislação daqui para lá não mudar, né? Se o entendimento dos tribunais não mudar em relação ao cumprimento de sentença de ações civis públicas. Ok? Muito obrigado. Paulo, Rômulo aqui de Fortaleza. Diga, doutor Rômulo. Paulo, eu estranhei você falar que a FUNCEF que está contestando. E a Caixa. Nós também estranhamos. Porque se ela que vai receber o aporte, ela está contestando para não receber, coisa muito estranha isso. O pior é que ela contesta com mais ênfase e com mais apuro técnico do que a própria Caixa. Para vocês terem uma ideia, abrindo um parênteses aqui rápido, numa das ações que a gente recebeu, dessas plurimas, que a gente recebeu procedência integral, a FUNCEF e a Caixa apelaram para Recife. Nós colocamos à disposição da FENACEF, através de algumas AEAs, essas peças, as peças de contestação e a peça de apelação da FUNCEF. Essa de apelação foi muito mais cruel, porque o juiz já tinha decidido e condenado a Caixa a um aporte bilionário. A FUNCEF vai ao Tribunal de Recife para argumentar que o direito não existe, que se existir já prescreveu, que a Caixa já pagou, e tal, uma série de argumentos que já foram exauridos na primeira instância. Nós entregamos isso para que as AEAs se juntassem à FENACEF, para a FENACEF fazer o barulho possível. E, para surpresa nossa, a FENACEF ela justificou que a FUNCEF tem todo o direito de se defender. No caso, a FUNCEF não estava se defendendo, a FUNCEF estava defendendo a Caixa, porque não acreditamos que haja uma defesa possível de alguém dizer que não quer receber dinheiro. Certo? Então, nos deixou assim bastante perplexos, não só a atitude da FUNCEF, mas com a atitude da FENACEF, que tinha nisso aí um motivo para rodar a baiana, tá certo? Até entrar com a representação no Ministério Público Federal, porque é inadmissível a diretoria de um órgão como a FUNCEF pagar advogados com dinheiro do fundo, ou seja, nosso dinheiro, para defender a patrocinadora e contra
os interesses próprios e os interesses dos próprios participantes, tá certo? Então, essa questão, a gente começou a fazer o cumprimento da sentença de tutela antecipada na primeira instância, porque o processo subiu, nós abrimos um processo autônomo de cumprimento de sentença. O juiz determinou que a FUNCEF apresentasse os cálculos, a FUNCEF não apresentou, ultrapassou o limite do tempo designado pelo juiz. Nós peticionamos para dizer ao juiz que o tempo já tinha se escoado. O juiz aplicou uma multa de R$200 por dia, sem prejuízo da aplicação da multa de 20% sobre o valor da causa, que no caso, esta causa a gente tinha arbitrado em R$1 milhão, seria uma multa de até R$200 mil. No CPF da autoridade da FUNCEF, que estava se negando a cumprir a ordem judicial, o juiz deu 5 dias para a FUNCEF apresentar o nome desta criatura, a FUNCEF não apresentou, nós percebemos que a FUNCEF estava manejando no tribunal alguma medida suspensiva para que o juiz de primeira instância parasse com a execução da tutela antecipada. Nós tivemos 3 reuniões com o relator do caso, 3 reuniões virtuais com o relator em Recife. Conseguimos demonstrar todo o caso para o relator. O relator já manifestou-se monocraticamente negando o efeito suspensivo pedido pela FUNCEF. A FUNCEF, de imediato, entrou com agravo regimental para a turma. Nós já estamos providenciando uma audiência com os outros 2 desembargadores federais. E a FUNCEF, aqui embaixo, não cumpriu o prazo. Não cumprindo o prazo, nós peticionamos de novo e pedimos ao juiz que decretasse a prisão do presidente da FUNCEF, por descumprimento de ordem judicial, tá certo? Paralelamente a isso, nós conseguimos, não pode perguntar como, conseguimos um documento que tramitou dentro da FUNCEF, que era uma planilha de cálculos assinada pelo atuário e pelo contador, em que esse valor chega a 5,9 bilhão de reais, só a questão da tábua, sem a rentabilidade, e pedida da forma como nós pedimos nas ações plurimas, que são pedidos diferentes dos pedidos que nós vamos fazer agora, porque lá os valores estavam presos às datas que a FUNCEF se utilizou para fazer o desagravamento da tábua de AT 83 menos 2 para AT 83, foi em 2007, e da AT 83 plena para AT 2000, que foi em 2009. Agora nós vamos pedir, desde o saldamento, já o valor para a apropriação da tábua AT 2000, já que nós temos o cálculo feito pelos nossos atuários, onde sinaliza indebitavelmente que seria o AT 2000 desde 2005, tá certo? A tábua mais aderente. Ok? Vê-se, pois, que nós estamos contra 2 titãs, Caixa e FUNCEF. Só uma pergunta, por favor. Com respeito ao que você, se eu entendi bem, vocês tiveram que substituir o nosso atuário, porque o atuário que atuava com vocês foi atuar junto à Caixa agora. Isso não há também um problema de choque de interesses aí, não? Dele, no caso? Não, na realidade, ele foi contratado pela Caixa como atuário credenciado, tá certo? Para outros assuntos. Eu não sei se foi coincidência ou se foi uma maneira da Caixa fragilizar a nossa ação, né? Mas nós substituímos por 2 outros atuários tão competentes quanto, todos eles são professores da UFC também, como era o primeiro. Certo? Não houve prejuízo. Ele está hoje fazendo o cálculo prospectivo do RegReplan, não o perspectivo, né? O prospectivo. Agora, eu ia colocar que na documentação que nós recebemos
recentemente, houve também uma alteração em relação à dívida histórica. Na documentação que nós recebemos mais recentemente, ficou atestado que o acordo realizado entre Caixa e Funsef em 2003, ele foi realizado ao arrepio do DEST. Todo acordo realizado entre Caixa e Funsef, ou seja, entre patrocinadora pública e fundo de pensão, obrigatoriamente tem que passar pelo crivo do DEST. E o acordo realizado em 2003 não foi sequer submetido à apreciação do DEST. Não bastasse isso, a documentação a que nós tivemos acesso agora, ela coloca que o acordo foi aprovado pela diretoria pelo Conselho Deliberativo da Funsef, mediante utilização do voto de Minerva. Ou seja, dos dois lados, nos dois polos do acordo estavam a Caixa, porque quando você pega o Conselho Deliberativo, que tem a composição paritária, quando existe um empate e é utilizado o voto de Minerva da presidência, que é indicada pela Caixa, nos dois polos do acordo tinha Caixa e Caixa. Então, isso não pode ser nem entendido como um acordo, mas sim uma simulação realizada, realizada pela patrocinadora travestida de Funsef. E a não submissão desse acordo ao DEST foi justamente porque explicitamente esse acordo não tinha as condições e pré-requisitos de validade de um acordo normal. E isso foi enviado para homologação judicial, foi realizada a homologação, e o juiz não tinha acesso a essas informações e acabou homologando um acordo que não tinha, que na verdade era nulo de pleno direito e padecia de vício de existência, né? Porque nos dois polos estava a mesma pessoa. E essa questão que a Natália está falando, traduzindo aqui para o bom português, na nossa ação da dívida histórica, nós passamos ao largo dessa questão desse acordo, embora tivéssemos a convicção de que o acordo cheirava ruim, primeiro porque o valor era 4,4 bilhões e a Funsef deu um desconto gratuito aí de R$1 bilhão para a Caixa. Mas como a gente não tinha, até então, nos documentos que a gente conseguiu, nada que nos desse uma comprovação robusta para a gente buscar a nulidade desse acordo no judiciário, a gente preferiu deixar o acordo de mão e centrar nas outras questões que já davam um valor muito grande em termos de aportes que a Caixa devia ter feito e não fez, que a gente chamou de dívida histórica. Com essa documentação suplementar que nós conseguimos, nós podemos e vamos sim incluir na ação a nulidade desse acordo, tá certo? E colocar para dentro mais R$1 bilhão que foi dado de graça. E esse 1 bilhão trazido de 2003 para hoje, com todos os índices da meta atuarial e mais a taxa de juros de mora de 1% ao mês, dá um valor bastante substancial. Então, pessoal, a gente só quer dar uma satisfação a vocês e dizer que a nossa demora não foi relaxamento, foi muito trabalho, porque nós tivemos acesso a muitas documentações que são preciosas para a boa condução das ações e que aprimoraram uma ação que já foi vitoriosa, e o nosso objetivo é que angariar cada vez mais, robustecer cada vez mais as nossas teses, tá? Mas na próxima semana a Replan Saudado já vai pro prelo, a gente já vai dar entrada na ação, e na sequência a gente vai seguir com o REB e por último o não saudado, porque o não saudado essa nova documentação acerca do descumprimento
do plano de custeio vai nos dar um pouquinho mais de trabalho quanto a cálculos atuariais. E aí ele deve ser o último a ser... Também a questão da competência, né? Que possivelmente essa ação do não saudado irá para a Justiça do Trabalho. Pois sim, mas indo para a Justiça do Trabalho, o ônus da prova não cabe a eles? Não existe inversão automática do ônus da prova em relação à Justiça do Trabalho, não. Na Justiça do Trabalho existe um princípio que é o indúbio pro mísero, mas isso não quer dizer que a gente se abstém da produção tempestiva da prova. Foi. Vai lá, deixa aí. Boa tarde, doutores Paulo e doutora Natália. Não? Posso fazer uma última pergunta? Claro. Eu creio que o prazo prescricional, a Cislima de Fortaleza, Reg Replan Saudado, eu creio que o prazo prescricional retroage à data de admissão ou de concordância com o plano, né? de assunção com o plano. Aí, primeiro, gostaria que vocês confirmassem se eu estou certo nessa observação, e segundo, já estão buscando, em vista disso, nas ações de cumprimento de sentença, formar grupos de 10, mais ou menos, todo mundo com o mesmo prazo, mais ou menos por ali, que tenham assumido na mesma época, que tenham aderido ao plano na mesma época? Como é seu nome? Desculpa. Assis Lima. Assis. Na verdade, não. O prazo prescricional, ele segue o princípio da actionata. Ou seja, ele só começará a correr quando iniciar a lesão, o início da lesão, que teria ocorrido quando da implementação do primeiro plano de equacionamento, e quando já se tiver ciência da exata extensão do dano. Isso nós não sabemos, e é um dos pedidos que nós formulamos na ação. Então, na verdade, o prazo prescricional ainda nem começou a correr, porque um dos pedidos que nós formulamos na ação civil pública é que a FUNCEF faça os cálculos e delimite a exata extensão do dano experimentado em decorrência dos atos ilícitos protagonizados pela Caixa. Certo? Perfeito. Não bastasse isso, a prescrição do Fundo de Direito Previdenciário, é importante ressaltar, ele não prescreve. O que prescrevem são as parcelas de benefício que tiverem sofrido as glosas de equacionamento indevidamente. E aí essa prescrição é quinquenal, certo? Perfeito. Como não houve até hoje, como até hoje a gente não tem a exata dimensão do dano sofrido, se pode dizer que nem essas parcelas sofreram nenhuma prescrição. E não bastasse todo o exposto, foram manejados protestos interruptivos de prescrição no ano de 2019, pelo que se tivesse iniciado o prazo prescricional, o que não aconteceu, ele teria tido um reinício em 2019. Além do mais, são parcelas salariais de tratos sucessivos, né? Justamente por ser parcela de trato sucessivo, é que o Fundo do Direito não prescreve. Perfeito. Obrigado. Nada. Tem uma mãozinha aqui da Maria Tereza. Mas eu acho que ela saiu, porque eu estou vendo só um sofá. Augusto, pode falar? Pode. Então, só para posicionar, a Reg Replan ao Saudado, que é o nosso caso, que é o meu caso, né? E o meu também. Nós vamos ter um pouco mais de paciência, né? Isso, porque vai demandar alguns cálculos excedentes que vão ser feitos pelos atuários. Só um parêntese aí com relação à dívida antiga, né? Na época, a gente calculava em torno de 6 bilhões, né, que baixou para 4 e depois eles deram aquele desconto. Vocês também devem ter visto a mesma situação que a gente viveu naquela época, né? Isso. Houve movimentos muito fortes que, infelizmente, não conseguiram obter êxito, né, por causa acho que a mudança, né,
na mudança de governo, aí aconteceu uma espécie de, vamos dizer assim, compasso de espera, né? Aquele compasso de espera que, na verdade, é uma patada contra a gente, né? Aí você fica achando que as coisas vão tomar um novo rumo e, na verdade, elas permanecem andando no mesmo trilho, né? Mas é isso. Bom, eu estou satisfeito com a explanação de vocês e muito otimista de que a gente vai ter bom êxito nessa ação. Obrigado a todos vocês. Muito obrigada, Augusto. Mais alguma pergunta? A Maria Tereza voltou, não é mais o sofá, não. Você está sem microfone, Maria Tereza, tem que ligar. Está sem microfone, Maria Tereza. No canto inferior esquerdo, Maria Tereza. Alguma pergunta a mais? Maria Tereza está tentando falar, mas está com o microfone. Doutora Natália, eu sou Regina bom, estou nos Estados Unidos, né? Eu quero saber, eu já mandei a documentação e o meu é pela Simprev, né? Pelo Simprev. Tem alguma expectativa de quando entrar com os da Simprev? Eu acredito que está com o prazo aberto até 20 de outubro para mandar a documentação, para que em novembro a gente ajuize as ações. Então tá. Vai depender também se houver elastecimento de prazo, porque a expectativa é que muita gente se associe ao Simprev. Então, a gente fica submetido a essa condição. Vai depender da diretoria do Simprev elastecer. Aqui a ASEA foi obrigada, por diversos pedidos, para elastecer o prazo aí por umas 3 ou 4 vezes. Okay? Tá. E com relação ao pagamento, como eu estou morando nos Estados Unidos, vocês estavam falando de como que pode ser esse pagamento para me facilitar, assim, eu quero pagar de uma vez. Como que eu faço, doutor Paulo? A sua condição é bem mais fácil, que você está com 5,3 para 1. Eu não sei se você tem conta aqui no Brasil, como é que... Eu tenho, na Caixa, porque eu tenho pagamento na Caixa aí. A gente tá, a sistemática é o boleto bancário, né? Agora, para quem paga uma parcela só, tem um desconto de 10%. Seria 1.800. Aí, quando vocês aprovarem a documentação, vocês vão me mandar um comunicado com o número da conta que eu devo fazer esse pagamento? Você não recebeu esse comunicado ainda não? Porque o Simprev tem mandado esse comunicado para os seus associados. Não, ainda. Em relação ao pagamento, você vai receber um boleto, certo? Pelo e-mail. Pois é, mas pelo e-mail? Ótimo. Então tá, daí dá para eu pagar, tá ok. E vem um boleto único e boletos... Preciso que você formalize o seu desejo de pagar numa parcela só. Para quem que eu formalizo? Para o e-mail que tem lá onde você vai mandar a sua documentação. Eu já mandei para Everdosa. Então, nesse mesmo e-mail, você pode passar um novo e-mail para esse mesmo endereço eletrônico, dizendo que optou por pagar uma parcela só. Aí me manda pelo e-mail. Ok. Tá ótimo. Obrigada. Doutor Paulo, muitas pessoas estão me perguntando se os mineiros pertencentes à ASEA permanecerão na ação, tendo em vista que
um tribunal superior aí falou que quem não for da jurisdição do Ceará não pode ser contemplado. Por ser ação civil pública, nós não corremos esse risco, não, né? Não, o pessoal tem confundido com ação coletiva. Ação coletiva, o autor tem que respeitar o seu local de domicílio, né? Ótimo, é só para esclarecer mesmo, pessoal. Obrigada, viu? Doutora Natália. Pois não. Maria Tereza. Tereza. Você falou inicialmente qualquer coisa sobre a minha pessoa, e que você só estava vendo o sofá, mas eu estou aqui grudadinha, querendo saber de tudo. E quero perguntar só uma coisa. Eu recebi não sei o quê, uma mensagem, dizendo que eu tenho que pagar R$101,90. Eu não entendi o que é isso para a CEA. Isso aí o doutor vai explicar com maior profundidade. A senhora optou por 20 parcelas de R$100, não é isso? Pois é, então... Eu demorei a responder porque eu não sabia que você ia abrir. Tá. Certo. Então, essas 20 parcelas são cobradas por boleto. E o banco cobra essa tarifa de R$1,90. R$101,90 exatamente, os R$100 mais R$1,90 da tarifa. Tá, isso eu entendi, mas são 2 pagamentos que eu tenho que fazer. Um é esse, que eu tenho que mandar, que é uma parte que é de vocês, e depois eu tenho uma parte da própria CEA. Como fica isso? O da CEA, normalmente, ela faz com débito no benefício direto com a FUNCEF. A senhora é aposentada ou ativa? Eu estou aposentada. Então, a CEA ela tem um convênio com a FUNCEF e a FUNCEF já retira do seu contra-cheque a mensalidade da CEA. Tá bem. Muito obrigada. Nada. Doutor Paulo, é Marisa Micucci, tudo bem? Tudo. Olha só, eu sou aquela pessoa que estou com 2 ações, aposentada e pensionista. Eu havia enviado o pedido para vocês do pagamento integral para obter o desconto de 10%, mas os boletos vieram parcelados. Eu já paguei 2 meses. É possível reverter isso ou é melhor deixar como está? É possível. Basta a senhora passar um zap para a gente, que eu passo para a empresa de cobrança, para ela apropriar da maneira como a senhora quiser. Tá ótimo. Obrigada. Boa tarde, doutora Natália. Valdeci, Recife. Boa tarde, Valdeci. Eu não estou te vendo. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Não estou conseguindo abrir o vídeo. Estou aqui tocando, mas eu acho que tem alguma inconsistência. Quanto às questões de imposto de renda, você vai falar alguma coisa? Vamos. A gente está terminando. Tá bom. Está só exaurindo essa questão da ação de fundamento para prosseguir com o imposto de renda mulheres para 78. Ok. Saúde também. Ok. Tá bom. Muito obrigado, então. Doutora Natália, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo. Uma curiosidade, né? Me desconfortou aqui essa questão do atuário, né, ter sido contratado por outro lado, vamos assim dizer, né, ainda que para outra vertente, sei lá, tá certo? Mas no contrato de vocês com eles, assim como o nosso, como com a gente, não tinha uma cláusula lá que ele não poderia prestar serviço para
a FUNCEF ou para a Caixa ad eterno? Não, de forma alguma. Nenhum atuário iria escrever um contrato com esse modelo, porque os atuários que são responsáveis por têm nos fundos de pensão seus maiores empregadores. Então, de forma alguma, eles iriam assinar um contrato dessa forma. Outra coisa, eles não prestaram serviços para nós e para eles concomitantemente, não. Ele nos deu um aviso, quando ele foi abordado pela Caixa, ele nos deu um aviso dizendo, olha, a Caixa me pediu proposta para prestar serviço para ela. Então, eu não vou mais poder continuar com vocês. Então, rescindiu o contrato e a gente buscou outros 2 atuários, também professores da universidade, até amigos desse atuário, né? Inclusive, nosso contato inicial se deu devido à universidade, porque ele era professor da universidade e a gente estava desenvolvendo a tese, né? E aí, estamos com outra professora da universidade e um outro perito atuário que é extremamente experiente, que trabalhou muitos anos na CAPEF e em outros fundos de pensão. Natália, boa tarde, Natália. Boa tarde. Deixa eu te perguntar uma coisa, Natália. Eu já entreguei a documentação por e-mail, certo? Do REG Replan Saudado. Certo. Eu preciso pegar a parte física também ou não? Temos a documentação física, porque a gente entende que vocês são todos de risco e que a ida ao correio é um risco. Então, a gente espera o fim da pandemia e as vacinas para que vocês nos enviem essa documentação física. Mas é necessário, não é isso? É necessário. Quem tiver facilidade de locomoção, a gente disponibilizou a caixa de correio lá do escritório, que fica no portão, que as pessoas estão descendo do carro, bota na caixa e vai embora. Ok. Obrigado. Boa tarde. Semer de Joinville. Sobre a parte ali da FUNCEF ter feito uma defesa em relação à defesa da Caixa e por não receber os valores da sentença nessa ação pública, pelo que eu entendi, em alguma live anterior vocês comentaram alguma coisa sobre fazer uma ação através do Ministério Público. Isso já está acontecendo? É nesse sentido, eu entendi corretamente? Sim, nós estamos já preparando isso com o escritório especialista para que a gente entre com uma representação no Ministério Público Federal, dando conta disso para que o Ministério Público Federal apure, né? Eventual cometimento de ilícito. Sobretudo a versação de poupança pública, né? E crime contra a economia popular. Doutora Natália, boa tarde. Boa tarde. É Graça de Belo Horizonte, tudo bem? Graça, eu queria só dizer que eu amei o seu cabelo todo branco. Opção, viu? Não deu para... Cansei de pintar, pintei 40 anos. Obrigada. Ficou muito bem. Denota uma atitude absurda. É uma mulher de atitude, gostei. Pois é, obrigada. Então, doutora Natália, a minha dúvida é a seguinte, é porque eu já vi a live até agora, e daqui para frente vocês vão abordar as mulheres pré-78, os outros temas das ações que vão dar seguimento aí, né? Mas, para mim poder entrar nelas, eu terei que me associar à CEA, claro, né? Simprev não vai entrar, né? Não, ninguém sabe ainda. Na realidade, o que a gente elaborou foram 3 estudos a pedido do presidente da CEA, e a gente aproveitou essa live para falar para vocês como está esse estudo, o andamento desse estudo. Isso vai vir a ser objeto de contratação pela CEA, mas não tem nada fechado ainda. E até pelo Simprev, até por outras associações que vierem a se interessar, tá certo? Apenas por conta desses 3 assuntos estarem muito em voga, muito em pauta, é que o Tadeu nos pediu para a gente fazer um estudo para ver que caminho rumar, certo? Porque tem muito advogado
que está dando alguns direcionamentos e o Tadeu pediu para examinar que direcionamento seria o melhor. Certo? Ok. Outra coisa, eles, na época que saiu a decisão do TST lá das mulheres pré-78, TST não, do Supremo, foi dito que a FUNCEF já está com esse dinheiro para pagar, mas ela não vai se mexer se a gente não ajuizar, né? Só um minutinho. Vamos aqui por ordem. Não existe mais nenhuma pergunta em relação ao primeiro tema, que são as ações. Existe. Eu quero saber. Sim. Eu quero saber. Sobre essa primeira fala de vocês. Eu sou de Teresópolis, estado do Rio, já entrei com a ação das mulheres pós-78, né? Estou aguardando ajuizar, e eu queria saber como é que eu faço para me entrar nessa ação, porque eu sou Replan saudável, eu tenho feito. Mas o que eu perguntei, para a gente passar para esse tema das mulheres 78, eu perguntei se não existe mais nenhuma pergunta sobre as ações do equacionamento, da tábua e da dívida histórica. Podemos passar para o segundo tema? Doutor Paulo, só a última pergunta. Pois não. Doutor Paulo, e com relação à EADF, como que estão as negociações? Ou não estão? Quem é que perguntou? Marisa Micucci. Marisa. A EADF nos passou uma relação de adequações que eles analisaram o nosso contrato. Nós já fizemos a análise dessas adequações, já passamos para a presidente da EADF. Acreditamos que dentro em breve ela deve estar nos repassando a finalização da transação, certo? Ok, obrigada. Ok, pessoal, mais alguma coisa? Paulo Sérgio, essa senhora que apareceu antes, ela está querendo saber? Eu entendi que ela quer saber se ela ainda pode entrar na ação. A 78, das mulheres. Não. Nessa da tábua e que ela é não saudada. Ela pode pelo Simprev. Pela CEA não mais, porque já foi concluída a adesão. Tá. Da Paraíba. Ela pode ser pela AEA Paraíba ou a PCF Paraíba. Doutor Paulo? Não. Doutor Paulo, por gentileza, eu gostaria de fazer uma pergunta. Medeiros, Fortaleza. Pois não. O senhor falou em 3 categorias de ações, do saudado, não saudado e do REB. Sim. O pessoal do novo plano vai entrar em que categoria dessas aí? Nenhuma. Nenhuma? Porque nós temos associados no novo plano. Mas ele não... Sim, mas esse aí. Do novo plano... Tem pessoas que se associaram a sério, sendo do novo plano, e mandaram a documentação para vocês. Espera aí. Se do novo plano, pressupõe que ele é saudado também. Parcela do benefício dele é saudado e parcela é do novo plano. Só que no novo plano ele não paga equacionamento. Ele só paga equacionamento da porção saudada, tá certo? Mas agora, aquele que não tiver saudamento não pode entrar não, né? Não deve, né? Porque ele não vai ter nenhum benefício. Ok. Era essa dúvida. Obrigado aí. Mais alguma pergunta? Eu quero saber. Deixa eu fazer questionamento. A ação aproveita todos que tenham sido do REG Replan. Sejam votantes para o REB, sejam votantes pelo saudamento, sejam os REG Replan não saudados. As pessoas que entraram diretamente no REB sem ter passado pelo REG Replan, elas não estão contempladas pela ação. Certo? Nem quem entrou diretamente no novo plano. Isso. Por gentileza, eu gostaria de fazer uma sugestão. Tudo bem? Como vai? Natália, é possível fechar os microfones de todo mundo?
porque está uma microfonia que às vezes eu, pelo menos, não estou conseguindo entender bem o que a pessoa está dizendo. Você poderia fazer essa gentileza? Claro, agora. Obrigada. Bom, eu vou abrir o meu para perguntar qual o e-mail para a gente encaminhar os documentos. A senhora é Simprev, é a PCF Paraíba, é a Simprev. Simprev é contato1@hervedosa.adv.br. Porque eu mandei para um Secretaria Hervedosa Parará. Pode ser. Pode ser também? Porque eu mandei para esse, mas parece que não receberam ainda, não. Mas eu mandei. A secretaria é diretamente da moça do processamento de dados. O contato ele é dividido e direcionado diretamente para o centro de custos do Simprev. Então, porque eu mandei secretaria @hervedosaadvogados.br. Não, ela vai receber, mas vai demorar mais um pouco, porque é lá que ela recebe muitos outros documentos, não só os... O contato 1, ele é exclusivamente para os participantes do Simprev, então o processamento vai mais rápido. Será que eu mando de novo, então? Mande. Contato 1@hervedosa.adv.br. Eu vou escrever para todos. Ah, tá ótimo. Obrigada. Tá ótimo, obrigada. Nada. Acho que o doutor Paulo estava falando aí, Natália, ele estava sem microfone. Doutor Paulo, o senhor está sem microfone. Eu quis dizer o seguinte, que atentem para, quando forem digitar o nome Hervedosa, é ERVEDOSA. Tem gente botando Everdosa, aí não chega. Tá certo? Podemos passar para o outro item, outro tema. A Dora perguntou aqui sobre a questão da antecipação de tutela. Em toda live vem essa pergunta, então deixa eu só fazer um esclarecimento. Nós vamos sim pedir antecipação de tutela, mas ela é um direito, ela não é uma obrigação. Então, quem quiser, no momento em que for deferida a tutela, nós vamos consultar todos, e quem quiser cumprir, a gente fará o cumprimento do provisório da sentença. Os mais conservadores, eu sugiro que faça o cumprimento provisório após o segundo grau, porque após o segundo grau a tutela está estável e nem que venha a ser revertida no STJ, vai haver a possibilidade vai haver a determinação de restituição dos valores. Então, a gente vai pedir desde o primeiro grau. A partir do primeiro grau, se pode cumprir. Em havendo reversão em segundo grau, pode haver o dever de restituir. Em havendo esse dever de restituir, esse valor não vai ser pago à vista, ele vai ser pago a prazo, sem juros, pelo valor nominal, em tantas parcelas quantas sejam necessárias para que o valor da prestação não venha a onerar mais do que 10% do benefício da parte. Mas a gente entende que isso é um empréstimo a juros zero, então que valeria a pena. Mas quem é mais conservador e não quer ter risco nenhum de restituição, a gente sugere que faça o cumprimento provisório após o segundo grau, porque já haverá a estabilização da demanda e não haverá, nem que haja reversão no STJ, o dever de restituição das parcelas. Ok? O Rui está perguntando quais serão os próximos assuntos para saber se ficamos conectados ou não. Os próximos assuntos serão saúde, caixa, imposto de renda e mulheres pré-78. O doutor Paulo vai iniciar, podemos começar esses outros assuntos, porque eu acho que nós já nos estendemos bastante em relação aos demais.